Bom, gente, vamos lá. Deixa eu só verificar. Tá gravando. Então vamos lá, gente. Enquanto a gente vai batendo um papo aqui, dar um start aqui. Uau. Tocando aqui. O motivo desse vídeo estar sendo gravado é esse ensino remoto. Tá rolando aí desde o ano passado. Até então eu não tinha pego nenhuma programação. Peguei disciplina de banco de dados. O resto era disciplina mais teórica. Mas enfim, aqui eu estou usando o Linux. Para quem não sabe, já estou usando aqui o Pop! OS com o tempo, meu sistema padrão. Eu recomendo para quem quer iniciar o do Linux aí. É uma distribuição derivada do Ubuntu, né? Então é muito prática, muito fácil de usar. E a última atualização permite a gente ter essa dock, apesar de que as distribuições que utilizam GNOME já tem algumas extensões aí que permitem a gente implementar essa dock aqui no sistema. Esse aqui já é padrão do Pop! OS. Tem vídeos aí falando sobre o Pop! OS, eu não vou me ater aí, tá? Mas aqui no Linux eu uso algumas ferramentas já, né? Uso o Android Studio, uso o VS Code para algumas linguagens, inclusive o Python, que é o objeto aqui dessa abordagem do vídeo hoje. Utilizo MySQL também. E o Notepad aqui para algumas funcionalidades. Entretanto, com esse advento aí do ensino remoto, surgiram alguns problemas. Então, eu tenho alguns alunos aí que têm muita dificuldade em instalar ferramentas, tem dificuldade também em programar, às vezes não tem computador, dá defeito, e aí acabam não conseguindo trabalhar as disciplinas de desenvolvimento. A disciplina que eu vou trabalhar agora para estrutura de dados é um divisor de água no curso de qualquer curso de graduação na área de computação. Eles precisam de uma IDE, dependente da linguagem. Particularmente aqui eu vou trabalhar com Python, mas CC, podia ser Java, então. E aí os alunos têm essa problemática. Para tentar resolver isso, e aí esse vídeo está sendo gravado não só para os meus alunos, né? Vai ficar disponibilizado no meu canal aqui, mas aí para outros professores ou outros alunos que precisam estudar e não tem uma solução à mão, tá? Então o que eu vou trabalhar com os meus alunos? A princípio, tá? Eu tenho algumas soluções, mas a mais didática, tá? A que melhor se encaixou aqui no escopo das nossas pretensões de aula foi o Jupyter, tá? E o Jupyter ele tem algumas particularidades. A primeira delas, e essa aqui vai ser muito boa para os meus alunos. Para quem não sabe, eu estou no município de Altamira, interior do Pará. Tem alunos com situação de vulnerabilidade social muito grande, e às vezes não tem computador, ou tem, mas os recursos são bem limitados. Então, para a disciplina de programação, né, em Python, depois eu vou apresentar outra ferramenta para outras linguagens, mas em Python, o Jupyter é uma excelente solução, por dois motivos. Primeiro, por ele funcionar via browser. Então, inclusive, você consegue utilizar ele, tá, no celular. Então, aqueles alunos que não têm computador e querem utilizar, programar em Python, fazer as atividades de Python no celular, você consegue utilizar o Jupyter no smartphone.
tá? E cabe a vocês aí, de repente, tá, acoplar um hubzinho USB, colocar o teclado no smartphone ou no tablet e consegue programar tranquilo, tá? Deixa eu desligar aqui a câmera. Então aqui, ó, eu tô rodando totalmente via browser. Até agora eu não instalei nada no computador, tá? Então aqui é a interface do Jupyter no browser, tá? Lembrando que aqui é a tela padrão dele. A gente pode, por exemplo, apagar isso aqui, um arquivo do zero, tá? Totalmente do zero. E aqui a gente consegue já então programar aqui, vamos, sei lá, fazer o primeiro programa de todo mundo aí, que é o Hello World ou Amundo, tá? Então, vamos lá, ó, em Python, tá? Básico aqui. Então, vamos lá, ó, tá aqui, primeira linha de código em Python, tá? E aí você já tem uma resposta aqui, tá? E a vantagem do Jupyter é essa, é você poder testar as linhas de comando, tá? As linhas de código, cada uma delas individualmente e executar todas elas. Aqui na interface você tem uma lista com os atalhos que você pode usar, tá? Aqui, então, Ctrl Enter eu já executei a linha, mas você tem outros atalhos aqui para criar uma linha. Por exemplo, cliquei aqui, eu quero criar uma. Eu crio uma acima, crio um abaixo, crio um acima, vou criar abaixo, então crio quantas linhas eu quiser, tá? Depois eu vou mostrar na hora que a gente instalar a ferramenta, apesar de aqui funcionar também, tá? Vou mostrar, por exemplo, aqui que o Jupyter permite a gente usar markdowns aqui para comentar, ou então para de repente organizar aqui um pouco o código. Então vamos lá, vamos supor que eu quero, por exemplo, transformar essa célula aqui em um markdown, tá? Eu não sei o que é markdown. Então, vamos lá, deixei salvo aqui, tá? Você pode pesquisar no Google também. Fecha a página, tá? Markdown é uma linguagem de marcação, tá? Para edição de textos, enfim. Mas transformando em markdown, você pode, por exemplo, criar aqui um título, tá? Vou botar um título maior aqui, ó. Testando o Jupyter. Então você tem aqui uma ilustração. Vou executar aqui, ó. Tá? Então em markdown eu já tenho um título aqui, aí eu posso ir organizando e comentando aqui todo o código. Depois eu vou mostrar um pouco melhor isso. Ok? Então tá aqui o Jupyter funcionando via browser. Mas, sobretudo, entretanto, a gente, deixa eu até ver aqui se eu consigo, por exemplo, importar uma biblioteca. Então aqui eu consigo importar uma biblioteca NumPy, por exemplo, que eu vou usar para arrays, para strings aí, disciplina de estudo de dados. Então é uma biblioteca que eu vou usar muito. E na versão desktop do Jupyter eu tive que instalar essa biblioteca antes de importar. Então aqui eu já não preciso. Na versão browser, tá? Eu já consigo utilizar ela sem ter que instalar. Um plus aí, ok? Então beleza, tá aqui a versão dele em browser, tá? E aí voltando aqui para a página inicial do Jupyter, eu tenho a opção de instalar o Jupyter Notebook, tá? Que é a versão instalável desktop, funciona tanto no Linux
quanto no Windows. E aqui basicamente eu já tenho um conjunto de instruções aqui para instalar ela no Linux, tá? Então vamos primeiro no Linux. Okay? Já estou aqui, então não preciso ir para a máquina virtual ainda. Já vou mostrar como a gente faz no Windows. Mas aqui no Linux, primeira coisa, tá, é instalar o Python. Okay? Então, comando básico para quem usa Linux aí é derivado do Debian. Então, sudo apt e o Python 3 é o que a gente vai usar tanto aqui no Jupyter quanto no VS Code. Eu uso o Python 3. Okay? No meu já está instalado, mas ele vai tentar aqui atualizar o pacote. Esqueci o install. Sudo apt install Python 3, tá? Eu já tenho instalado. Quero ver a versão que eu tenho do Python aqui. Então, Python 3. Aqui é a versão 3.9. Ok? Feito isso, vamos instalar agora o pip. É o que a gente vai precisar aqui, tá? Então, apt install pip. Também já está instalado no meu. Mas vocês vão precisar no Linux para usar o Jupyter Notebook. Okay? Quero saber qual a versão do pip que vocês têm aqui. Pip. Tá aqui a versão que eu tenho instalado. Feito isso, tá? Vocês vão instalar tudo aí, verifique se não tem antes, tá? Instalou. Comando para usar o Jupyter Notebook é pip install notebook, tá? E aí ele vai instalar o Jupyter Notebook na máquina de vocês. E aí o mais interessante é, toda vez que eu quiser executar o Jupyter Notebook, ele já está nativo, né? Eu tenho ele aqui na minha máquina. Tá? Então não vou, apesar dele executar no browser, mas eu não estou usando mais ele via browser. Estou usando ele na máquina local, tá? Mas aí é Jupyter Notebook. Tá? Executa, ele já abre uma aba aqui no browser, tá? Você tem aqui os diretórios do seu computador, ok? Então vamos supor que eu quero abrir, eu tenho na área de trabalho, eu acho, atividade que eu já estava fazendo aqui, preparando para a turma de estrutura. Tá aqui, ó, primeira aula, tá? Então tá aqui, primeira aula, tá? Do Python aqui que eu preparei para a turma de estrutura de dados, mas tem aqui, ó, o arquivo eu já abri, tá na máquina local. E aí eu consigo executar. Tanto que aqui eu já usei a biblioteca NumPy para vetores. Ok? Usei de novo aqui. E aqui eu calculei as notas. Um adendo, deixa eu abrir um parêntese aqui. Se você estiver escrevendo, tá, um código extenso e você for precisar chamar essa variável lá embaixo, pode, sem problema nenhum. Só que na primeira vez que você abrir o arquivo, igual eu abri agora aqui, então você tem que primeiro executar, tá, todo o código, ok? Para poder ele entender que essa variável ela existe. Se você não tiver executado todo o código aqui, tudo, ó, ok? Se você precisar chamar essa variável lá embaixo, ele não vai encontrar. Então só abre nesse parêntese aí. Mas aqui a interface é basicamente a mesma. Se você quiser criar um novo arquivo, tá? Começar do zero, você clica aqui em File, New, seleciona lá Python 3. Aqui você pode renomear esse arquivo, tá? E ele vai ficar salvo lá no diretório que a gente iniciou, que é aqui, ó, área de trabalho, aulas, de dados, tá? Já vou ter aqui o meu arquivo teste, que
acabei de criar, ok? Eu estou rodando na máquina. Na versão browser, quando você pede salvar, você pode exportar o arquivo. Você pode exportar ele em PDF, em texto ou na extensão Python normal, certo? Então aqui, ó, eu tenho alguns códigos. Corrigir. Então, atribuir um valor à variável A e imprimir ela. Tá aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu estou querendo que o usuário entre com o valor da variável C e D para depois eu somar as duas. Tá? Vou executar, ele vai pedir o valor de C 4, valor de D 5, somando as duas dá 9. Tá? O interessante aqui na sintaxe, deixa eu abrir um outro parêntese aqui, é que se eu não definir que tipo, tá? Que tipo de variável, se é inteira, ou caractere ou alguma coisa do tipo, tá? E eu simplesmente somar aqui C mais D, olha o que vai acontecer. Vai pedir 4 mais 5, ele simplesmente vai juntar o 4 e o 5. Isso acontece porque se eu não definir nenhum tipo para essa variável, ele entende ela como string. Então ele simplesmente vai juntar o 4 e o 5 e vai formar o 45. Tá? Eu posso, por exemplo, definir aqui, tá? No começo, definir aqui a variável no começo, tá? Ou posso colocar aqui na hora de executar a operação. Então int C e int D, tanto faz, igual estava, ok? Mas isso aqui fica para as aulas, eu não vou dar uma aula de Python agora, que não é o intuito desse vídeo, ok? Então a gente tem essas duas possibilidades de usar o Jupyter. No Windows, e aí eu já estou com a máquina virtual aberta aqui. Carregar. Tá? O Windows, vocês vão ter que abrir. Deixa eu abrir aqui no meu browser mesmo. Vocês vão ter que entrar nesse site aqui, anaconda.com. Product Individual Edition, tá bom? Vocês vão baixar essa versão individual para o Windows, tá? Então vocês vão clicar aqui e fazer o download, 477 MB. Lá na máquina virtual eu já fiz o download do Anaconda. Fez o download, é só instalar, tá? Então vocês vão instalar no Windows esse Anaconda, ok? Tem só um parênteses, a instalação é padrão, next, aceita, somente para mim, ok, aceito tudo. O único entretanto é aqui, deixem essas duas opções marcadas, tá? Deixem as duas opções marcadas, adicionar o Anaconda ao MyPath, tá? Registrar o Anaconda como default para o Python 3. Marca as duas opções, instala. Outra coisa, gente, depois eu vou deixar esses links para vocês. Aqui nesse site eu tenho um guia, tá? Se quiser usar o Markdown lá no Jupyter. Inclusive eu nem falei sobre isso, tá? Mas o Markdown serve para vocês darem uma organizada. O interessante do Markdown, né, o pessoal da matemática vai amar isso, é você, por exemplo, poder mostrar aqui equações. Então vamos supor que você vai criar um código aqui, por exemplo, eu crio um código para calcular a média, mas eu quero mostrar essa equação aqui no código, tá? Na tela do código aqui, descrição do código. Então, ó, eu coloquei aqui entre cifrão, 2 cifrões, tá? Para ela ficar centralizada, um cifrão vai ficar bem pequenininho no cantinho. Então, coloquei 2 cifrões. E aqui eu defino a equação. Então, média igual barra frac, que é para fração,
e abro as chaves. Então, primeira chave eu tenho N1 mais N2 mais N3, tá? Fecho a chave e abro outra, significa que eu vou dividir por 3, ou seja, eu tenho duas entidades da fração, o de cima e o de baixo, tá? Dou Ctrl Enter, aqui fica mostrando a equação para a qual eu vou colocar o código aqui. Eu tenho nota 1, nota 2, nota 3, depois vou calcular a média, tá? Então, vai pedir aqui, ó, colocar 4.8, 5.2, 6.5, a média 0.5. Então, fez o cálculo de acordo com essa equação. Então, o Markdown ele tem N atribuições, N utilidades. E aí depois eu deixo o link para vocês aqui de um guia para utilizar o Markdown, tá? Tem um guia aqui rápido para vocês implementarem os códigos. Bom, gente, voltamos. A instalação concluiu aqui. Estava dando um erro na máquina virtual. Reiniciei a máquina, reiniciei a instalação, concluiu, tá? Então, finalizou aqui o Anaconda. Finalizei a instalação, vai abrir aqui o site. Tudo, por enquanto, pode fechar, ok? O que é que vocês vão fazer agora? Na unidade C, ó, que vocês podem fazer, tem uma pasta, tá? Uma pasta para vocês guardarem os códigos de, ok? E vamos abrir isso aqui lá no CMD, ok? Então vocês podem vir aqui, ó, e prompt de comando do Windows, ok? Então ó, vou dar um de das pastas e tem a pasta projetos Python, tá? Então cd, então tá, Python, aqui na pasta, e aí vocês vão ao comando, ele vai fazer a mesma coisa que faz lá no Linux, tá? Vai abrir aqui no diretório raiz, no diretório que a gente criou, e aí vocês podem criar, tá? Criar aqui um novo arquivo, e aí vocês podem trabalhar, ó. Criar aqui o nosso primeiro programa, Code. Eu dei um Enter, tenho aqui o meu primeiro programa rodando, ok? Então basicamente é isso. O Jupyter roda tanto no Windows como no Linux. Dá um Ctrl C, ele finaliza, pode fechar, tá? Não basta só fechar no navegador, ok? E é isso. Então eu mostrei que dá para usar ele, tá? Nas duas plataformas, Windows e Linux. Depois, se vocês quiserem conversar mais sobre Linux, quem for no meu aí, a gente bate esse papo depois, ok? Mas o intuito aqui era esse. Então, a galera que vai assistir a aula minha na próxima semana, pega esse vídeo aqui
Já agiliza aí. Quem for instalar, instala logo. Sua máquina, seja Windows ou Linux. E dei uma pesquisada. Quem quiser já ir brincando com Python aí, tem muitos códigos, muito material no Google aí que vocês podem aproveitar para começar a ir se entrosando com Python, tá? E aí, para encerrar esse vídeo, uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Replit ou Replit.com, tá? Okay. Aqui também é uma ferramenta de desenvolvimento via browser. A vantagem dela sobre o Jupyter é que ela permite utilizar diversas outras linguagens. Então eu tenho aqui várias linguagens: Python, Node.js para quem quer programar em JavaScript, C, Java, C++, Ruby, HTML, CSS, JavaScript também, tá? Go, Rust, outra aqui que é muito usada, linguagem R, né, para quem está trabalhando com dados, apesar de já quase não estar usando muito ela no mercado, mas tem gente que ainda usa. Enfim, tem N linguagens aqui que você pode escolher, tanto por aqui quanto por esse maisinho, tá? Se você quiser começar um novo código, você vem aqui, escolhe linguagem, vamos supor que eu quero começar com Java. Tem um nome aqui, ó, teste, tá? E cria espaço para o código, ok? Você tem aqui espaço para digitar os códigos e o console onde vai exibir aqui, retornar os resultados aqui dos códigos que vocês forem utilizar, ok? Tem opções de personalização. Se você quiser vincular esse código a uma base de dados, você pode fazer isso, tá? Então, as possibilidades aqui são muitas. E lembrando que aqui eu estou usando via browser. Eu não instalei nada, não tem nada instalado, é via browser. Então tá aqui, ó, replit.com, ok? Ou replit, do jeito que vocês quiserem. Lembrando só que na hora que vocês abrirem a primeira vez, vai pedir para fazer um login, tá? Vocês podem logar aí com a conta do Google ou qualquer outra, criar uma conta ou fazer qualquer coisa. Quando vocês abrirem a primeira vez, vai abrir assim, ok? E aí vocês têm que fazer um sign ou login se já tiver, tá? Se eu fizer o login aqui, por exemplo, com a minha conta do Google, eu posso utilizar. É gratuito, é uma ferramenta útil para vocês. Tem algumas limitações, né? De espaço, quantidade de código, mas no geral é uma solução muito útil para quem pretende programar e não tem muito recurso, tá? Lembrando que aqui eu também consigo usar o Python. Uma coisa que talvez vocês tenham problema ou sintam a diferença aqui com relação ao Python é os pacotes. O NumPy, deixa eu ver aqui, ó. NumPy já tem, mas vão ter algumas bibliotecas que não vão estar disponíveis. Então vocês vão ter que vir aqui em Packages e instalar, tá? Caso outro, diferente lá do Jupyter. Lembrando aqui no Jupyter, uma outra situação pode acontecer com vocês. Por exemplo, aqui no Jupyter Notebook, diferente da versão browser, aqui eu não tinha a biblioteca NumPy instalada. Então o que eu tenho que fazer? Fechar tudo, tá? Encerro o Jupyter Notebook, tá? E eu vou usar esse comando aqui, ó. Aqui, ó. Pip install, vou usar o pip, né? Então pip install e o NumPy. Peguei a última versão 1.19, tá?
Então instalei a biblioteca NumPy. Feito isso, aí novamente eu starto o Jupyter. E aí lá na hora de trabalhar com código eu já consigo dar um import NumPy que ela vai funcionar. Então na versão browser vocês não vão precisar fazer isso, mas aqui na versão notebook, provavelmente algumas bibliotecas vocês vão ter que fazer isso para poder utilizar. Eu não sei qual é o nome que eu digito lá, pip install para biblioteca, dá uma pesquisada no Google que vocês acham lá o comando para a última versão, tá? Lembrando que a NumPy eu coloquei a última versão. Beleza? Então é isso. Quem é meu aluno aí começa a trabalhar, ok? Segunda-feira a gente já tem muita coisa para trabalhar, então fica aí esse breve tutorial para vocês iniciarem as instalações, as práticas aí e aguardar a nossa aula de segunda-feira. É isso, tá? Beijo do gordo para todo mundo. Bom final de semana. E a gente se vê nas nossas aulas aí.